Olá pessoal, eu sou Ronaldo Santana, autor e ilustrador. Conversei com o Future Designer André Bello, especialista em Design Thinking e metodologias colaborativas. Co-responsável pelos eventos TEDx Rio entre 2011 e 2014, TEDx Speaker no TEDx Fortaleza 2016 e TEDx Rio 2016, e autor do livro Acredite, Design Thinking para jovens de todas as idades. Sem mais demora, vamos para a entrevista. Muito obrigado, Belo, por aceitar o convite de vir aqui na FLIR conversar comigo e com os leitores de Resende, né? Eu que te conheço há muito tempo, a gente já trabalhou junto, tem mais de 15 anos, e você trabalhando na sua função de designer e eu lá fazendo ilustração, animação, e até por conta disso, em algum momento das nossas vidas, cada um foi para um caminho. Você continuou no caminho do design, eu fui para o caminho da animação, mas em 2016 a gente se reencontrou novamente, porque tanto eu quanto você estávamos lançando livros, né? Lancei o Luana, a Filha da Lua, que é um livro de ficção, e você publicou o Acredite, que é um livro de educação, né? Ambos no mesmo ano, 2016. Então, eu queria começar por aqui, que você apresentasse para as pessoas como é que aconteceu essa transição de designer para educador. Excelente, Ronaldo. É um prazer estar aqui com você e com a tua audiência. Me sinto honrado aqui pelo convite. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de participar e pela oportunidade de voltar a conversar contigo. Lembro que já tivemos muitas conversas interessantes ao longo desses anos, nas encruzilhadas da vida, quando nos encontramos. E uma dessas encruzilhadas foi lá por 2016, se não me engano, a gente se encontrou no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, onde eu estava fazendo um evento de lançamento do livro Acredite, que foi uma grata surpresa da minha vida. É um momento incrível. Para quem já publicou livros, já escreveu livros, sabe o quão gratificante é colocar sua obra no mercado para outras pessoas poderem consumir, de alguma forma, contribuir também para essa história. O livro não se faz sozinho, o livro se faz com leitores. E a gente, então, teve a oportunidade de conversar em 2016, se não me engano. Foi um momento incrível da minha vida, Ronaldo. Foi, como você disse, eu venho da área do design, me especializei em áreas estratégicas do design, não exatamente no design gráfico, ou no design de produto, ou no design de interface, mas numa camada mais estratégica do design de negócios, design de estratégia também. E, enfim, eu fui acumulando uma série de referências, de percepções, de visões de mundo, que em algum momento da infância, da primeira infância da minha filha, eu senti a necessidade de passar isso para ela. A Ana Helena, ela é coautora do livro Acredite. Ela tinha 10 anos de idade, mais ou menos, quando a gente lançou esse livro, e foi uma oportunidade que eu encontrei, Ronaldo, de um pretexto, na verdade, de transmitir para ela algumas visões que o design traz, que, como eu disse, vão bem além da função tradicional do design, inclusive além das questões de mercado, questões estratégicas do design. Então, eu construí uma narrativa para jovens de todas as idades poderem entender como é que funcionam alguns desses mindsets, né, desses modelos mentais do design, que eu acredito que sejam fundamentais para o novo mundo que a gente vem construindo e desenvolvendo. Então, eu transformei mais ou menos a visão do design numa questão de superpoderes, os mindsets, né, os modelos mentais do design. Como é que eu conseguiria transformar isso, ou narrar, ou explicar isso para uma criança? Eu transformei isso em superpoderes. Então, a gente trabalhou muito a questão do otimismo, da criatividade e da colaboração. Foram os três mindsets, os três superpoderes que eu tentei simplificar e buscar, na verdade, fazer um processo de síntese dessa história toda, ao ponto de ser simples o suficiente para uma criança entender. E aí eu comecei a perceber que a educação precisava muito disso, não só a minha filha, mas os colegas dela, as escolas onde eu tinha a oportunidade de passar com essa proposta. A gente começou a entender que a escola, ela está preparada para ensinar uma série de habilidades,
mas não necessariamente as habilidades mais necessárias para o mundo contemporâneo, né? Depois eu vim coletando uma série de informações, eu venho acompanhando, por exemplo, o desenvolvimento dos reportes do Fórum Econômico Mundial, que a cada ano trazem quais são as competências fundamentais para os anos 2020, 2021, 2022, 2025. Então, dentre elas estão lá o pensamento crítico, a própria criatividade, o trabalho colaborativo e tantos outros, né, que vêm sendo mapeados aí por grandes instituições. Então, foi um flerte que eu tive com a educação, embora não seja um educador por formação, foi uma oportunidade que eu tive do design entregar alguma coisa para a sociedade, de alguma forma, através do livro da proposta do Acredite, onde, literalmente, os jovens são convidados a arregaçar as mangas e pensar e fazer de uma forma diferente, através de missões práticas, de desafios práticos. É um livro que se propõe, como bom designer, né, querendo inovar. Senão, o livro ele tem uma função mais ativa do que somente a passividade da leitura tradicional, principalmente por conta dos livros digitais que estão surgindo. Eu pensei assim, como é que a gente pode reinventar esse livro para que o palpar, né, a palpabilidade das páginas tenha algum tipo de significado? Então, a gente construiu uma série de missões práticas para desenvolver, através do exercício real, essas habilidades do otimismo, da criatividade, da colaboração. Obviamente, isso tudo amparado por uma série de teorias educacionais, por exemplo, que dizem que a gente aprende muito mais quando a gente pratica um determinado conceito, uma teoria, a gente aprende muito mais quando a gente coloca em prática. Então, foram algumas dessas propostas que vieram junto com o livro Acredite, Ronaldo. Sim, sim. Quando você fala isso, eu lembrei logo de um educador, o Pierluigi Biasi, que ele fala exatamente disso, assim, o quanto é difícil aprender. Aí ele dá até o exemplo da bicicleta, né? Assim, é muito difícil você aprender a andar de bicicleta, você cai muito, você tem que fazer muitas e muitas vezes até você sentir que realmente aprendeu. Mas, em compensação, depois que você aprende, você não consegue esquecer mais. Então, assim, você pode ficar longe de uma bicicleta durante décadas, mas se você subir nela de novo, você vai conseguir andar, né? O que é diferente, simplesmente, de uma decoreba, né? Onde você consegue decorar por um espaço muito curto de tempo, vai lá, faz a prova, passa, mas no dia seguinte você já não lembra de mais nada. Assim, tipo, acabou a prova, você já esqueceu, né? Porque, de fato, você não aprendeu, né? Então, é essa questão das conexões mentais mesmo, né? Não fica nem naquela parte do límbico do cérebro, né? Que o límbico ele é só essa memória recente, assim, é o suficiente, você estuda no último segundo para a prova, faz a prova e deixa para lá. Pois é, Ronaldo. Então, olha só, essa tua provocação traz uma série de insights para a gente conversar, por exemplo. A questão de fazer a prova, né? Será que a prova realmente mede a aprendizagem do aluno, da criança, do jovem, nossa, até como adultos mesmo? Então, tem a questão da avaliação, que é uma crítica ferrenha que a educação vem sofrendo já há muitos, muitos anos. Você fala sobre o aprender a andar de bicicleta e o como ou o quanto isso fica arraigado nos nossos cérebros, nas nossas sinapses que se formam a partir de uma aprendizagem bastante profunda, né? E me ocorreu, inclusive, um grande desafio que é um passo além do aprender, hoje em dia, Ronaldo, que é preconizado até pelo Alvin Toffler, que foi um futurista bastante renomado no final do século passado, cujas mensagens vêm reverberando bastante hoje em dia. É dele aquela clássica frase que diz que o analfabeto do século XXI não vai ser aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não souber aprender, desaprender e reaprender. Ou seja, o grande desafio hoje não é nem somente a gente criar essas trilhas cerebrais, as sinapses muito profundas, mas a gente desenvolver uma plasticidade a ponto da gente poder e conseguir desaprender aquilo tudo que a gente já aprendeu e que muitas vezes não funciona para os dias de hoje, para reaprender a trabalhar de novas formas, reaprender novas habilidades que muitas vezes são mais efetivas e eficientes dentro do contexto contemporâneo. Que assim, quando você começa a andar de bicicleta, você tem uma incompetência
consciente, né? Você sabe, você fala, meu Deus, eu não sei andar de bicicleta. Até o momento em que você consegue perseverar e você adquire uma competência consciente. Você fala, nossa, estou conseguindo. Na verdade, você gasta muita energia cerebral para conseguir coordenar todas aquelas funções e você, então, de fato, coloca a sua competência de uma forma consciente. Até o momento em que você, perseverando ainda mais e aprofundando essas sinapses, você chega no que a gente chama de competência inconsciente. É quando você faz e você nem pensa. Isso tudo acontece porque o nosso cérebro está tentando economizar o máximo possível de energia. Então, ele automatiza muitos dos nossos hábitos, das nossas rotinas, no nosso dia a dia. O fato é que, hoje em dia, a gente vai ter que colocar à prova, vai ter que contestar um pouquinho muitas das nossas habilidades, que muitas vezes são inconscientes, para a gente entrar numa nova fase de aprendizagem. E isso vai fazer a gente se deparar com um outro conceito de um autor americano chamado Roger Volnek, que é o dilema da mudança, o paradoxo da mudança, que diz que todos nós sabemos que precisamos mudar, mas, no entanto, todos nós resistimos à mudança. Então, a gente sabe que a gente tem que pensar diferente, que a gente tem que fazer um monte de coisa diferente, só que o nosso cérebro, todo o ambiente, inclusive, depõe contra essa mudança. E, enfim, o que eu acho que a gente tem que praticar cada vez mais, fazer as coisas de uma nova forma e melhor que antes, que é uma das minhas definições de criatividade que está no livro Acredite, que é o que é criatividade? É fazer diferente e melhor, né, que antes. Então, a gente tem que estar sempre buscando esse tipo de observação no nosso dia a dia, nas nossas práticas, nos nossos trabalhos, o que a gente faz, se o que a gente está fazendo tem relevância para o mundo, porque muitas vezes, se a gente estiver repetindo o que sempre foi feito, muitas vezes a gente não vai estar resolvendo os problemas do mundo que vem também se transformando. Então, a gente precisa acompanhar toda essa mudança de mundo também. E para isso, então, a criatividade emerge como um grande fator decisivo aí para o profissional do futuro, por exemplo, e, obviamente, acredito que tenha que ser ensinado na escola, né? Sim, sim. Mas eu lembro que você lançou um vídeo que eram sete sugestões ou alguma coisa assim para um mundo pandêmico, pós-pandêmico. Mas eu gostaria que, acima de tudo, que você pudesse fazer uma análise aqui da sua percepção naquele momento e do momento que estamos agora, né? Porque agora, de fato, estamos nos encaminhando para esse momento real, de fato, pós-pandêmico, embora ainda não tenha acabado, mas agora a gente já tem um monte de coisas que aconteceram que naquele momento você ainda não tinha visto, como, por exemplo, a própria vacina, né? Você consegue fazer uma comparação entre aquele momento e agora? Olhando em retrospecto agora, a gente até coloca alguns atenuantes naquela nossa preocupação que a gente teve no início desse processo. E, obviamente, aqui nesse momento, eu não estou querendo fazer nenhum tipo de desfeita em relação aos sofrimentos de muitas pessoas que perderam entes queridos. Enfim, foi realmente uma tragédia, né? Pessoal, profissional, para muita gente. Mas o fato é que, hoje em dia, a gente olhando em retrospecto, a gente consegue entender melhor as peças que estavam se remodelando naquela hora. Só que, quando a pandemia começou, a gente observava tudo com muita incerteza. E foi no início da pandemia que eu recolhi algumas percepções numa tentativa pessoal de tentar entender o que estava acontecendo. E eu me amparei eu chamo de framework, mas é numa modelagem do Daniel Goleman, que é um dos pais da inteligência emocional, para tentar entender sob diversas óticas e dimensões, como é que a gente poderia enxergar o mundo naquele momento, para que, de alguma forma, a gente tirasse lições para o que viesse depois, para a gente sobreviver e sair melhor dessa história do que antes. Então, esse modelo do Goleman, ele mais ou menos divide o nosso foco, as nossas observações, nossos pontos de atenção, em 3 dimensões: o eu, o nós e o mundo. Não nessas palavras, né? Mas ele fala o foco interno, o foco nos outros e o foco externo.
Então, eu falei assim, nossa, vamos começar a tentar entender, então, como é que a pandemia nos afeta enquanto indivíduos, né? Enquanto pessoa, quando a gente olha para as nossas capacidades, nossas habilidades intrapessoais. O que muda dentro de nós? As nossas percepções de mundo, as nossas essências, as nossas motivações enquanto cidadão, enquanto familiar, pai de família ou como profissional. Pensa assim, nossa, como é que a gente, então, busca as nossas essências, né, mais profundas, que realmente, se tiver que passar uma pandemia e deixar alguma coisa sobre a mesa, o que seria isso? Qual seria a nossa essência? Então, é um exercício reflexivo. E, na sequência, a gente começa a perceber que nós podemos e devemos observar para as nossas relações interpessoais, já é outra camada desse modelo de Goleman, onde a gente pode e deve observar a empatia como um atributo fundamental para a gente se beneficiar de todas as nossas relações dentro de um momento de crise como a pandemia estava passando. E na questão externa, né, quando a gente fala do mundo, que é o nosso foco para fora, eu fiquei pensando assim, nossa, como é importante a gente observar com prospecção ou prospectiva o futuro. Muitas pessoas, né, eu dentro da minha jornada profissional já estava mais ou menos familiarizado com essa questão de observar o futuro com um pouco mais de proatividade, mas eu tenho absoluta convicção de que a maioria da população não pensava no futuro com essa perspectiva, com essa capacidade proativa ou com essa percepção crítica do que poderia vir a acontecer. E eu pensei, nossa, todos nós, então, precisamos agora desenvolver um olhar mais futurista, né, para o mundo, para a gente observar assim, o que vai ser depois da pandemia. E o que eu posso tirar de proveito disso observando o que se chama de sinais fracos, né? São aqueles indícios de mudança que chegam, que muitas vezes não são evidentes, mas como é que a gente pode desenvolver esse nosso radar para os sinais fracos e observar o mundo com mais proatividade e, de alguma forma, nos tornarmos um pouquinho futuristas? Eu acho que isso aí poderia ser um ganho que a gente possa ter a partir da pandemia, onde a gente, de alguma forma, olha para dentro de nós com mais atenção e crítica para saber exatamente o que nos motiva, o que nos faz levantar da cama todos os dias, qual é o nosso papel na sociedade, na nossa família, no nosso emprego, na nossa profissão, enquanto indivíduo, como que a gente pode desenvolver as relações nessa camada do nós, né, que sejam mais produtivas. Eu costumo dizer que a soma das partes é maior do que o todo, né? Então, quando eu trabalho em equipe, a colaboração, todas essas relações interpessoais, elas podem ser uma alternativa para a gente se desenvolver enquanto espécie, né? Na verdade, nós somos colaborativos por natureza, que, de alguma forma, o mundo apagou um pouquinho isso da gente. E, mais do que nunca, a gente precisa ter um olhar, que eu chamo de um olhar prospectivo de futuro, é acender o farol alto, é olhar menos para o espelho retrovisor e acender um pouco o farol alto para ver o que vai acontecer lá na frente, para a gente estar preparado. Então, foi um apanhado, as 7 lições para o mundo pós-pandêmico, é um videodoc, 27 minutos, foi uma obra que eu fiz no início da pandemia, num processo bastante reflexivo, introspectivo, filosófico, pessoal, onde eu tentei buscar essas 3 camadas, do eu, o nós e o mundo, para, de alguma forma, aprender com esse momento e permitir que a gente saia dessa pandemia melhor do que quando a gente entrou. Mais uma vez, eu sei que é difícil, muita gente perdeu entes queridos, passou por dificuldades incríveis, mas é um exercício também de antifragilidade para que a gente saia desse episódio mais fortalecido do que quando a gente entrou em todo esse processo maluco, né, que foi a pandemia. E, assim, uma das coisas que achei interessante, eu tive uma outra conversa com um editor, que é o Celso Poças, ele tem uma editora em Niterói, e ele também é organizador de evento. Ele faz um evento, a Flinit, lá em Niterói, e, assim, por conta da pandemia, assim como aqui a Fli, ele também fez uma edição online do evento dele, porque não podia ser presencial. E ele fez uma reflexão, e eu dei razão a ele, eu acho que você... E isso, eu estou te dizendo isso porque eu acho que você... O que eu vou te dizer provavelmente não é novidade, tá? Eu acredito que pelos seus estudos isso já tenha aparecido
para você e para os futuristas que você tem estudado, mas essa percepção chega agora no cidadão comum, que não está de olho, né, que não está atento a esses sinais fracos, como você mesmo fala, que é o seguinte: ok, eu fiz esses eventos online, muita coisa surgiu durante a pandemia nesse formato online, e, ok, a pandemia vai passar, as pessoas vão estar imunizadas, vão estar, já não provavelmente não vão precisar mais usar máscaras, vão voltar aos eventos presenciais, porém, ele acredita que o formato do evento online, ele não tem mais volta, assim, não tem mais como eu montar um evento presencial e não pensar numa programação online, nem que seja uma transmissão ao vivo ou um conteúdo exclusivo. Não tem mais, na visão dele, como um evento de Niterói ser apenas para as pessoas que estão presencialmente em Niterói. O que você acha disso? Assim, o que a gente percebe, a gente vem... O meu ambiente de negócio, de trabalho, ele vem trazendo bastante atenção para um fenômeno mercadológico, social, econômico, político, chamado transformação digital. Transformação digital, enfim, é um desses conceitos elásticos que tem uma infinidade de definições, mas que, na minha percepção, a transformação digital são aquelas fronteiras que as organizações estão tentando transpor para se adaptar ao mundo em transformação. Muitas vezes, essa transformação digital ela é confundida com inovação tecnológica ou, como é que eu vou dizer, o uso de tecnologias nos processos das organizações e das empresas. Só que, na verdade, é uma questão bastante mais complexa, onde a tecnologia é apenas um elemento de um arcabouço, de um ecossistema de variáveis muito mais amplo, porque a tecnologia ela encabeça a transformação, a gente sabe que a tecnologia vem crescendo num ritmo absurdo, exponencial, mas não adianta só a gente olhar para o vetor tecnológico, o vetor de transformação tecnológica, sem entender o que eu chamo de efeitos colaterais dessa transformação tecnológica, que são os hábitos de consumo, as formas como a gente se relaciona, as formas como os modelos de negócio das organizações, etc. Então, existem um exército de profissionais e empresas e organizações hiperqualificados estudando esse movimento da transformação digital, de como que as empresas e organizações vão se adaptar a todas essas transformações que estão acontecendo no mundo. Uma frase que mais ou menos virou um clichê dentro desse processo pandêmico foi que a pandemia acelerou o processo da transformação digital dessas organizações. Então, muito do que já estava se pensando que fosse ser necessário daqui a alguns anos, e aí leia-se, no aspecto muito maior do que o exemplo que você trouxe, que é um exemplo válido, ilustrativo aqui, mas a gente também tem que tomar cuidado para não ficar pensando só no evento, mas que vai desde a educação, por exemplo, né, a educação remota, a educação digital, a híbrida, etc., da mesma forma como o home office, por exemplo, são todos modelos que provavelmente vieram para se sedimentar de uma forma muito mais consistente do que uma simples solução temporária para o momento pandêmico. Então, isso tudo que está acontecendo, que são as digitalizações das relações, a possibilidade da gente se conectar com players de outros limites geográficos, isso tudo já estava no radar das organizações quando se falava em transformação digital, questão de teletrabalho, home office, etc. Só que agora tudo teve que acontecer de uma forma muito rápida, né? E eu acho que é interessantíssimo isso, Ronaldo, é que a gente começa a perceber toda essa transição para a transformação digital, quando a gente começa a perceber que tem alguns players de mercado, no caso, esse teu exemplo, na minha percepção, foi uma reação bastante progressista ou futurista, no sentido de que ele, não, beleza, ó, o futuro chegou, a mudança chegou, eu vou surfar essa transformação e, a partir de agora, acredito que os eventos todos tenham que ter, pelo menos, uma manifestação, uma instância digital. Eu particularmente gosto desse tipo de abordagem, né, onde a mudança acontece, assim, não, ótimo, vamos abraçar a mudança e vamos continuar
vão tirar o melhor proveito dessa mudança. No entanto, a gente não pode negar que muitos players, e eu posso falar isso, né, por experiência pessoal, né, dentro dos colégios e algumas organizações de ensino que eu tenho contato, muitos players eles tentam negar essa transformação e pensam o seguinte: nossa, eu vou tentar mudar, vou tentar voltar para o meu modelo analógico o mais rápido possível. Ou seja, está completamente desconfortável com essa nova dinâmica e, na hora do pânico, tenta voltar para o ambiente da sua zona de conforto, do seu ambiente tradicional. O que eu particularmente acho que é contraproducente, porque, na verdade, o que a gente tem agora são muito mais oportunidades de entrega de valor, seja no evento, seja no home office, seja na educação, do que se a gente mantivesse as relações totalmente presenciais, como a gente estava acostumado. Não necessariamente precisa ser um modelo ou outro, tá, Ronaldo? Eu acho que muitas coisas vão acontecer juntas, né? A gente não está querendo, por exemplo, que as relações pessoais presenciais elas acabem, não, pelo contrário, elas são super importantes, mas a gente pode colocar novas camadas de oportunidade, né, quando a gente pensa no futuro como um cardápio de novas opções que a gente tem pela frente. Eu acho ótimo isso que você falou, cara. E assim, eu fico tentado a ficar aqui discutindo com você vários formatos, mas eu vou focar. Quero saber um pouco mais de como é que foi essa transformação do seu trabalho após o Acredite, porque assim, você fez o Acredite e você entrou no que a gente chama de turnê, né, de divulgação do livro, mas aí você foi muito além disso, né? Você participou de vários eventos e lidando com outros educadores, e eu vi que o seu trabalho foi naturalmente se transformando, né? E você mesmo acabou criando novos eventos e novas experiências, né? Você é um cara que tem uma expertise por já ter participado do TEDx e outros eventos como organizador também, de alguma forma, mas você acabou construindo outras oportunidades, né? As que eu lembro são a do Singularity University Brasil Summit, e tem outras, tem a Skillbox, tem o Rock in Rio, o Manorama. Então, assim, conta pra gente como é que foi esse processo, né? Do Acredite até esses outros eventos que você acabou ministrando de alguma forma. Sim, Ronaldo, acho que isso aí é um movimento que não é uma exclusividade minha, um privilégio somente meu. Eu vejo o próprio design como se pudermos chamar de disciplina ou uma abordagem, talvez seja melhor a gente tratar dessa forma, é uma abordagem que vem ganhando muito território nos últimos anos. Tá? Eu tive uma experiência incrível quando eu organizei o TEDx Rio, lá já tem mais de 10 anos que a gente começou esse processo. Foi um momento onde eu tive o contato com o Design Thinking pela primeira vez, em 2009, onde eu descobri que existia alguma coisa chamada Design Thinking, embora me reconhecesse como Design Thinker já. Nossa, é aquela história, né? Aquela epifania. Nossa, mas eu já faço isso há tanto tempo, mas só que agora tem um nome, tem uma embalagem mais interessante. Sim. E o TEDx Rio foi uma grande escola para mim, onde eu tive a oportunidade, Ronaldo, de construir um leque, um repertório multifacetado muito interessante. Ou seja, tive contato com José Pacheco, lá da Escola da Ponte, que é um nome fantástico da educação, tive contato com nomes de diversos setores, tive contato com Oscar Metzavada, Osklen, uma lista, né? O André Urani, são gênios dentro de suas esferas que me fizeram, como um bom designer, conectar todas essas referências em novos mosaicos, né? Então, eu me lembro que em 2012, se não me engano, eu estava no TEDx, não, foi 2014, desculpa, né, no TEDx Rio Metrópole, que estava acontecendo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que, na verdade, foi a consolidação de um grande sonho que começou lá em 2009, onde a gente
2009, pensando assim, nossa, vamos fazer um evento no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A gente dava uma gargalhada, achando que seria um sonho impossível, e alguns anos depois, de fato, aconteceu. Mas eu estava num almoço com um amigo, o Marcelo Gluz, um amigo de faculdade que eu não via há muito tempo, e eu perguntei para ele, Gluz, como é que você está enxergando o design hoje? Ele falou assim, André, o design nunca esteve tão bem. Ele era um designer também, ele estava surfando essa onda de reconhecimento dessas competências transdisciplinares do design, que constroem com disciplinas alheias e referências multifacetadas. Então, tudo isso, como eu disse, não é uma exclusividade da minha carreira, mas eu acho que o design está crescendo como uma abordagem muito relevante, Ronaldo, porque o mundo está precisando de alguns elementos que o design traz. O design ele traz essa visão complexa, ele consegue enxergar de longe aquilo que as pessoas só veem de perto, e consegue ver de perto aquilo que as pessoas só veem de longe, consegue conectar, entender padrões onde muitas vezes nunca se imaginou que houvesse padrões, trazer soluções criativas para os verdadeiros problemas, colocando os seres humanos no centro do sistema, né? a human centricity. Enfim, o design ele ganhou muita relevância, ele foi descoberto com uma abordagem muito pertinente para o nosso mundo contemporâneo. E eu tive o prazer de estar nesse fluxo positivo do design, onde eu tive contatos com o TEDx Rio, tive contato com o TED Global, fui ao Catar em 2012, num evento global de TEDxers do mundo inteiro, onde eu tive contato com 800 outros TEDxers, pessoas incríveis do mundo inteiro, trazendo cada vez mais repertório. Depois tive contato com a Singularity University em São Francisco, onde eu e um grupo de amigos, junto com a HSM do Brasil, trouxemos para o Brasil os primeiros eventos da Singularity University para São Paulo. E, na sequência, as portas vão se abrindo e a gente vai navegando dentro dessas possibilidades. Me envolvi profundamente com o pessoal do Rock in Rio. Hoje em dia eu sou advisor do Rock in Rio, o Manorama, que é um festival de conversas com centro, né, no desenvolvimento humano, que começou nos Rock in Rio Innovation Week, lá em Portugal, nos últimos anos. Eu fui para Portugal algumas vezes para palestrar lá com o pessoal, e a gente constrói relações a partir desses encontros, sabe, Ronaldo? Da mesma forma como eu e você estamos conversando a partir de um encontro que a gente teve há 15, 20 anos atrás, eu acredito que esses encontros são pontuais, mas as conexões elas são eternas, são infinitas. Então, a gente vai construindo essas conexões e vai conectando, vai construindo um tecido de referências que faz todo sentido no mundo de hoje, que precisa dessa visão mais humanizada, mais multifacetada, mais criativa, mais empática. Acredito que o design, eu como representante do design, traga essa bandeira, né? O design está mais acessível, mais bem entendido e, mais do que nunca, necessário para a gente se desenvolver enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto organização, para lidar com essas transformações do mundo. Fenomenal, fenomenal, meu amigo. Já estamos nos encaminhando para terminar, mas eu queria deixar em aberto para você falar mais alguma coisa que complemente toda essa nossa conversa. E aí, logo em seguida, você já pode também dar seus links e falar como é que as pessoas encontram você nas redes sociais para conhecer o seu trabalho. Ok, Ronaldo. Assim, é super prazer estar aqui com você. A gente já almoçamos muitas vezes lá no centro do Rio, né? Em poucos momentos, em poucos minutos, né? Para continuar as nossas tarefas. É muito nostálgico lembrar dos velhos tempos aqui contigo. Um amigo que é para a vida, eu acho que é um prazer estar aqui por conta disso também. Enfim, a grande mensagem que eu trago, Ronaldo, não só nas minhas palestras, nos vídeos, enfim, no meu trabalho reflexivo e autoral também, é a nossa capacidade humana de transformação. Eu tenho uma expressão que eu uso que se chama a unidade mínima de transformação. Eu costumo dividir a humanidade, as pessoas, em dois grupos. As pessoas que reclamam da realidade e as pessoas que transformam a realidade. Então, o design ele trouxe para mim a percepção
de que nós, seres humanos, nossas unidades mínimas de transformação, nós mesmos, somos capazes de transformar aquilo que a gente precisa e a gente quer no nosso mundo. Foi um pouco disso que me guiou a escrever o livro Acredite. Tá? Quando eu pensei assim, nossa, a educação está tão defasada em alguns aspectos, por que ninguém faz nada, né? Bom, se ninguém faz nada, deixa eu fazer. De alguma forma, eu quis ensinar isso para minha filha. Então, eu usei uma melhor da minha unidade mínima de transformação, meus poderes pessoais ali, para, de alguma forma, fazer essa transformação. Nossa, Ronaldo, mas, André, é tão pequena essa transformação, pode ser pequena, mas a beleza da unidade mínima de transformação é quando ela se conecta com outras unidades mínimas de transformação. E Sim. Aí vira um enxame, uma rede, uma cadeia, uma possibilidade de transformação muito maior. Então, essa é a grande mensagem que eu venho trazendo para o mercado há muitos anos já, seja em questões organizacionais, onde eu busco trazer para as organizações o protagonismo daquele colaborador dentro da sua organização, onde mais do que nunca é preciso haver essa horizontalização, essa distribuição de poderes dentro de uma organização, inclusive para conseguir lidar com toda essa agilidade e velocidade do mercado. Aquelas cadeias hierárquicas verticalizadas não funcionam tanto. Então, eu trago sempre essa mensagem de protagonismo, uma liderança distribuída, mais ágil para as organizações, seja dentro do próprio desenvolvimento profissional, né? De todos nós aqui, a gente mais do que nunca, aí resgatando Alvin Toffler também, mais do que nunca a gente precisa estar sempre aprendendo, desaprender alguns dos nossos preceitos anteriores e reaprendendo, e ninguém mais do que nós mesmos somos os maiores responsáveis e interessados nessa história. A gente não pode esperar que ninguém venha tomar a decisão por nós, então tem essa nossa autorresponsabilidade em âmbito profissional e em âmbito pessoal, né? Quando a gente traz até essas questões de design para a condução de nossas próprias vidas, onde a gente pode imaginar como é que vai ser prospectivamente um futuro desejável para cada um de nós, entender que nós temos todas as capacidades para construir esse futuro desejável, seja na construção de uma animação, no desenvolvimento de uma animação, no desenvolvimento de um livro, de uma obra autoral, enfim, ou numa realização pessoal do seu casamento ou na sua vida, enfim, no relacionamento com os seus filhos. Você pode, só depende de você, né? Essa questão do protagonismo, da unidade mínima de transformação, que eu acho que é uma célula importante do meu trabalho, que eu gosto sempre de encerrar as minhas falas falando que só depende da gente. A gente tem que assumir esse protagonismo e todos os nossos poderes que a gente tem para mudar as nossas realidades de dentro para fora, né? Nas redes sociais? Eu tô muito forte no LinkedIn, no Instagram, Facebook, e estou começando um canal no TikTok para fazer testes de atenção ali, e tenho também um podcast chamado Human Power, onde eu trago alguns artigos, os melhores artigos são transformados em podcast, para a gente transformar isso também numa mensagem que possa ser espalhada aí em outras mídias. É um experimento que eu venho fazendo também. E no Telegram também estou, então estou nas redes aí, o nome é André Bello, Future Designer. Quem quiser trocar uma ideia, vai ser um prazer. Fenomenal, meu amigo. Só posso te agradecer por tudo isso. Valeu demais. E espero poder te encontrar em breve, né? E, se possível, quem sabe, na próxima FLIR, né? Presencialmente. Por que não? Por que não? Vai ser um prazer, Ronaldo. Foi um prazer estar aqui com vocês e desejo muita sorte, muito sucesso no evento. Valeu, meu amigo. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.